Bom, gente, conforme havia antecipado, iriam ter mudanças aqui no canal Fora de Curva. Só que eu não esperava que o retorno ao ar iria demorar tanto. Já se passam quase 2 semanas desde o último vídeo, tô com saudades dos meus espectadores aí do canal, mas eu fiz uma mudança bastante interessante e talvez um pouquinho radical na vida. Parei pelo menos por algum tempo de morar em Porto Alegre, estou em Brasília, capital federal, e terra, o centro nacional das grandes fofocas que englobam ou afetam a nossa vida. Então vamos recomeçar os trabalhos, estou numa situação precária aqui de equipamento, de logística para gravar os vídeos, mas aos poucos vamos melhorando. 2 assuntos que nós vamos trabalhar hoje. Em primeiro lugar, saiu a arrecadação federal, que cresceu muito de março agora de 2024 frente ao mesmo período de 2023. Eu faço questão de explicar o que está acontecendo em relação a isso. E o segundo tema diz respeito ao petróleo brasileiro, uma coisa que nós viemos tratando muitas e muitas vezes aqui no canal. Será que daqui a alguns anos nós vamos passar de exportadores ou autossuficientes, praticamente autossuficientes em petróleo, novamente para importadores? Estamos correndo esse risco sim, vou explicar tudo no vídeo de hoje. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Pessoal, de acordo com os dados do Tesouro Nacional, a arrecadação federal do Brasil em março chegou a 190,6 bilhões de reais, um crescimento de 7,22% em relação a março do ano passado. E como é que a arrecadação cresce tanto assim? Será que a atividade econômica que gera os impostos, em tese, foi responsável por essa alta que beneficiou tanto os cofres públicos brasileiros? Não, não é nada disso. O que efetivamente vem acontecendo, que está dando um impacto super grande na receita pública da União, se chama aumento de impostos. Por 2 lados, eu explico para vocês. Em primeiro lugar, vamos lembrar que em 2022, por um acerto entre Presidência da República da época e Congresso Nacional, vários impostos sobre combustíveis federais e estaduais haviam sido minimizados ou até eliminados no caso da federação. Esses tributos voltaram a ser cobrados pelo governo atual e isso faz com que, na comparação da base de março agora de 2024 com março de 2023, quando ainda havia praticamente isenção de IPI, PIS/COFINS ou o imposto era muito pequenininho, houvesse realmente uma alta significativa na arrecadação de impostos. O outro lado que justifica isso são também impostos, mas novos impostos que não existiam antes, como aqueles fundos exclusivos dos super ricos, offshores. Enfim, o Ministério da Fazenda achou fontes para arrecadar mais, pena que isso não dure para sempre. Em primeiro lugar, é uma coisa que eu já avisei naquela época, esse capital que está sendo mais tributado, ele não tem, diremos assim, muito apreço por nacionalidade. Então, provavelmente, grande parte desse dinheiro vai achar outro país para ficar rendendo juros ou rendendo investimentos produtivos, deixando o Brasil, e essa base tributária deve cair logo, fazendo com que, pelo menos na comparação lá de 2025 frente agora a 2024, nós tenhamos o efeito inverso, ou seja, uma brutal queda da arrecadação por conta desse fator. E aí eu não posso deixar de pensar, de compartilhar esse pensamento com cada um de vocês. Será que vale a pena essa fúria fiscal tão grande? Em primeiro lugar, cabe lembrar que a despesa ainda vem crescendo em um ritmo muito mais elevado que a arrecadação. Isso significa o quê? Significa simplesmente que a carga tributária sobre o brasileiro vai subir. Ou vocês acham que esse aumento de impostos, tanto sobre combustíveis, energia elétrica e telefonia via PIS, IPI, COFINS e outros impostos indiretos, assim como essa alta da carga tributária sobre os rendimentos financeiros não vai repercutir no preço final dos produtos? É claro que vai, e já está acontecendo isso. Então, muito cuidado com essa questão. O governo, a meu ver, deveria sim não aumentar com tanta fúria a sua vontade de arrecadar e, por outro lado, tentar controlar ou diminuir gasto público, especialmente aqueles mais dispensáveis, de atividades meio, de consultorias, ou seja, aquelas coisas que não acrescentam no dia a dia da vida dos cidadãos brasileiros. Segundo assunto agora, passando diretamente, diz respeito à Petrobras, a produção nacional de petróleo. O presidente da estatal, Jean Paul Prates, fez uma advertência
muito importante. Vamos relembrar que o Brasil, historicamente, sempre foi muito dependente de importações do chamado ouro negro. Até o início desse século, isso era uma realidade. A coisa só começou a mudar a partir da descoberta do chamado pré-sal em alto mar, que desenvolveram toda uma tecnologia para pegar petróleo, isso lá nos anos 2000, e foi efetivado um aumento de produção na década passada, fazendo com que o nosso país virasse de um modesto para o 13º maior produtor do mundo. Só que a gente tem que entender uma coisa: o petróleo, ele não fica residindo eternamente enquanto é retirado nos poços tradicionais, eles têm um esgotamento. E quando tem esse esgotamento, é o que todas as empresas que trabalham na área fazem, vão captar, vão buscar extrair de outros poços que já estão previamente determinados, já foram previamente prospectados. A Arábia Saudita faz isso, todo o Oriente Médio faz isso, e aqui no Brasil, o que aconteceu? O grande veio de petróleo que nós temos fica na chamada margem equatorial, que envolve, desde, se não me engano, o Rio Grande do Norte, até o norte do país, até Guiana, até aqueles países do Caribe já, e vamos lembrar, no início do ano passado, até esse ano, teve muita treta entre a Petrobras e o IBAMA, da ministra Marina Silva, por conta da proibição da exploração, da prospecção do petróleo existente naquele local. Até que alguns meses atrás isso foi liberado no Rio Grande do Norte, não lá no Amapá, onde parece que tem maior abundância, pelo menos perto da Guiana, que se tornou um país rico e cobiçado pela Venezuela por causa do seu petróleo, e isso aí está muito atrasado. E, gente, entre a prospecção, encontrar petróleo, até fazer com que esse petróleo tenha viabilidade ou tenha condições técnicas de ser retirado, atualmente dura em torno de 6 anos, a demora, o investimento, todo o processo de engenharia para fazer isso acontecer. E é sobre isso que o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, está falando. Ele diz o seguinte: olha, nós nos atrasamos muito nessa prospecção e provavelmente no andar das obras, além de vários atrasos que podem ocorrer até em função do nosso IBAMA, o momento em que nós começarmos a extrair petróleo dessa região da margem equatorial, onde, como eu falei antes, Guiana, outros países estão extraindo há mais de 6 anos, isso pode gerar um problema, um gap, um hiato entre a queda da produção do pré-sal e outras fontes brasileiras e o início da extração nesses locais. O que vai acontecer? O Brasil, talvez pelo menos por vários anos, se isso não for apressado, vai se tornar novamente dependente de importação de petróleo, que está subindo para a DDL. Eu tenho minha opinião que no longo prazo o ouro negro vai deixar de valer tanto, mas isso é para a próxima década. Nos próximos 5, 6, até 10 anos, é provável, é muito provável que o petróleo seja ainda um dos insumos ou o insumo energético mais importante do mundo. Então, é hora de levar essa advertência do Jean Paul Prats. Tem várias dúvidas pessoalmente em relação à competência administrativa dele, mas nesse ponto ele está coberto de razão. O melhor é apressar o máximo possível a prospecção e extração, com toda a segurança, é claro, para que nós não tenhamos esse hiato, esse gap, que se ocorrer vai causar um brutal prejuízo para o nosso país, por conta, sinto muito dizer, de criancices, de infantilidades em nome do meio ambiente. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e em consideração a esse retorno do Fora de Curva ao Ar, eu não sei se eu vou ter a periodicidade de antes, pelo menos nos primeiros momentos, talvez eu fale um dia ou 2 por semana, mas eu insisto para deixar o like, quem não é inscrito se inscrever no canal e compartilhar esta temática com a sua rede de contatos. Uma boa noite a todos, um forte abraço a cada um de vocês, até breve, tchau, gente!